Bem-vinda e bem-vindos a todas e todas à roda de conversa virtual com o Quilombo Ribeirão Grande e Terra Seca. Antes de mais nada, eu quero estar mandando aí um grande abraço para a comunidade, para o Valdomiro, para a Claristina, para o seu Pedro Pinincha, para o Jacaré, para a Nilce, para o Nardo, para o Nico, para a Maria Aparecida, para a Vanilda, para a Dolíria, para o Darcio, para o Mauro, para a Bia. Um abraço para todo mundo, né? Bom, pessoal, o meu nome é Rodrigo e eu estou escrevendo um livro, ou fazendo uma pesquisa de doutorado aí com vocês. Atualmente eu estou como aluno da Universidade Federal do Paraná e mais especificamente do Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nesse livro, nessa pesquisa, eu sou orientado pela Carolina, pela Karina e pelo Walter. O tema desse livro é a relação dos seres humanos com a natureza, com ênfase na agricultura. Eu estou fazendo esse livro com o assentamento Recanto da Natureza, que fica no interior do Paraná e trabalha com agroecologia, e com vocês aí do Quilombo, Ribeirão Grande e Terra Seca. Bom, deixa eu dar uma resgatada, que faz tempo que a gente não se vê, né? Ali no ano de 2019, 2020, eu tive o prazer de conviver com vocês aí, e a gente começou a se entender de como poderia ser feita a pesquisa que eu estava fazendo. E um dos combinados que eu tive foi, olha, eu vou estar aqui convivendo com vocês, vou voltar para casa, vou dar uma organizada nas coisas e eu vou devolver para vocês, a gente vai discutir numa roda de conversa presencial as coisas que eu estou vendo. E a ideia era que, no meio da pesquisa, se fosse possível, eu pudesse estar ajudando ou atrapalhando um pouco, né, para resolver alguma situação. Bom, chegou a pandemia impediu que a primeira roda de conversa acontecesse, acho que ela foi pré-agendada ali para começo de abril, se eu não me engano, mas eu fiquei um pouco fechado aqui na caverna, mas a pesquisa continuou, tentei escrever algumas coisas, e agora em setembro eu tenho que apresentar o que eu escrevi para 2 ou 3 professores. E como eu combinei com vocês que antes de levar as informações para frente, a gente teria essa conversa, eu estou aqui passando um pouco de vergonha nessas coisas de vídeo, de informática, para fazer um vídeo que tem como objetivo falar as coisas que eu estou escrevendo ali no livro. Bom, primeira coisa, tudo que eu estou trazendo é provisório e serve para vocês criticarem, para vocês falarem, olha, Rodrigo, isso que você está falando aí não é bem assim, isso daqui tem que melhorar. Então, por favor, ficaria muito, muito agradecido se vocês me dessem um retorno. Além disso, junto com esse vídeo, eu vou estar mandando umas fotinhos dessa apresentação, né? Então, às vezes algumas letrinhas ficaram meio pequenas, aí vocês dão uma olhada lá na apresentação. E como é algo provisório ainda, que eu gostaria que vocês me dessem a benção ou não, também acho que seria legal a gente manter esse vídeo interno, dentro da comunidade, e aí depois a gente avalia o que faz. Bom, o que eu vou trazer aqui também, os temas da nossa roda de conversa, daria para a gente ficar conversando algumas horas, mas não quero judiar muito de vocês, não. Então, eu vou tentar ser bem direto em alguns assuntos e quero fazer esse vídeo em até 25 minutos. E reforçando que alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que vocês queriam entender melhor, por favor, entrem em contato. E, de repente, se for o caso, a gente tenta fazer uma conversa presencial ou, enfim, a gente dá um jeito para tentar resolver isso.
Aqui estão os temas que a gente vai falar, né? Eu quero trazer para vocês a história do arroz governinho, os objetivos da agricultura, como que era a roça dos antigos, como que é a roça hoje, e quais seriam os próximos passos que eu estou pensando. Começando pelo resgate da história do arroz governinho e a roça do Pedro Pinicha. Essa história do arroz governinho serve para outras histórias que eu também sistematizei. Na medida que eu fui conversando com vocês, eu fui anotando as coisas e na hora de passar para o papel, lá para o livro, eu fui usando isso para dizer alguns ensinamentos que eu tive aí com vocês. E um que me chamou a atenção foi o arroz governinho. Acho que vocês conhecem muito bem essa história, né? Mas só para reforçar, ele é um arroz que ele é uma herança deixada pelos antigos, que com o passar do tempo ele quase sumiu aí da região. Ele é um arroz de 5 meses, que é graúdo e gostoso. Quando a gente cozinha ele, né, ele enche a panela, ou como ensina o Pedro Pinicha, é um alimento com vida. E aí, num belo dia, ou em alguns dias, o seu Pedro me ensinou como é que foi o resgate dessa sementeira. E aí ele vai dizer que no ano de 2018 ele conseguiu 14 sementes com o pessoal do Quilombo Reginaldo. Ele plantou essas sementes na frente da casa dele e cuidou com muito amor e carinho. Ele, dessas 14 sementes, colheu 1,5 lata de óleo, guardou essa lata e meia, né? E no ano seguinte, ele plantou essa lata e meia no fio da lomba ali da terra seca, ali para cima da casa dele. E no dia 5 de fevereiro de 2020, 5 meses depois, porque como ele ensina, né, não adianta correr que o arroz é de 5 meses, a gente estava subindo lá colher esse arroz. A ideia era colher 40 quilos desse arroz esse ano, e agora parte ia para a panela e parte ia para a doação, ia para a comunidade. Até eu trouxe uma garrafinha aqui comigo. A partir dessa experiência que eu tive com o seu Pedro Pinicha e de outras, eu fui tentando colocar no papel quais são os objetivos da agricultura aí no Quilombo. Por que eu fiz isso? Porque eu estou identificando que a agricultura é uma das formas de resistência que a comunidade tem. Então, entender esses objetivos é entender como que é o modo de vida da comunidade e a relação de vocês com a natureza. Vamos lá. A primeira coisa, por que se planta? Se planta para comer. Isso parece que é chover no molhado, né? Mas não é assim para todo mundo. Hoje em dia está avançando um tipo de agricultura que ninguém planta mais comida, planta coisa para vender para fora. E com vocês é diferente, e eu trago a história, a experiência que eu tive com o seu jacaré, o Joaquim, né? Eu fui um dia trabalhar lá com ele na roça, e ele estava me ensinando como ali tinha muita comida, né? Mandioca, batata, feijão, batata salsa amarela, pupunha, vagem, tomatinho, couve, por aí vai. Além de ter muita variedade de comida, ele plantava de um jeito, e assim como outras famílias aí também plantam, que eu observei, que era pensando em toda vez que eu vou na roça, eu vou trazer comida. Então eu não planto um grande quadro de mandioca uma vez só. Não, eu vou pegar esse quadro de mandioca e vou plantar ele aos pouquinhos. Então toda vez que eu vou para a roça, eu vou ter comida. Nesse processo, eu comecei a anotar as coisas que eu comia aí no Quilombo, ou que eu vi pronto para comer. E contei 63 tipos de comida. A maioria dessa comida, desse tipo de comida, ou da roça, ou doada pela comunidade. Esse número é muito maior, né? Mas já dá para ver como que a agricultura de vocês fornece uma alimentação com bastante tipo de comida. Além do tipo, além da quantidade, da diversidade, chama a atenção o gosto, né? A carne caipira, pururuca melhor, né? Ou a farinha de milho, que é feita ali no monjolo, que vai lembrar do gosto da comida dos antigos, também é uma coisa interessante. Junto com o gosto, tem a questão do cuidado com a vida. Desde os antigos se ensinava que comer essas comidas naturais, como diz o Pedro, a gente não fica doente. Ou seja, né, está se comendo um tipo de alimento que tem vida.
Por isso eu estou dizendo que a agricultura no Quilombo tem como objetivo comer alimentos gostosos e com vida. É por isso que se faz agricultura. Também se faz agricultura para vender. E isso também acontece desde o tempo dos antigos, que levavam a porcada lá para Iporanga. Em relação à comercialização, quero destacar que, primeiro, ela acontece de forma diversificada. Aqui tem uma imagem da festa de Nossa Senhora Aparecida, mas também tem a comercialização via Associação do Quilombo, no PA, no PENAI, tem um grupo de mulheres da SOF, tem as feiras, tem alguns eventos que se participa, a própria Cooperar Floresta. E nesse processo de comercialização, se busca vender para viver bem, né? Então, não é aquela lógica de, eu vou vender cada um por si e Deus contra todos. Não. É importante que manter as condições de vida, né? Assim, comprar um celular, a moto para o filho e por aí vai, né? Mas eu identifiquei que esse processo de comercialização também é muito forte, a vontade que vocês têm de dividir a comida boa e com vida com os consumidores. E aqui eu trago até uma foto de parte dessa alimentação que eu trouxe aqui para casa. Então, eu estou dizendo isso, que a agricultura aí no Quilombo tem como objetivo socializar os alimentos com vida com os consumidores, né? Outro objetivo da agricultura no Quilombo é doar. E o ensinamento da Maria Aparecida, para mim, é muito simbólico. Ela me ensinou, na frente da casa dela, uma conversa que a gente teve, como ela antes mesmo de plantar, ela já vai imaginando o que ela pode doar. Então, ela vai na casa de alguém e lembra, fulano de tal gosta de amendoim preto, e você tem aí, me dá um pouquinho para ir plantar, para me plantar, para poder doar para fulano de tal, né? E como ela ensina, né, que quando ela faz isso, de já, desde o começo, plantar pensando em doar, como as plantas vêm bonitas, né? E isso é um ensinamento que vem lá do tempo dos antigos, que matavam um frango e já chamavam os vizinhos, os parentes, para dividir. E é doado também para quem é de dentro e para quem é de fora, né? Toda vez que eu fui para o Quilombo, eu sempre trouxe comida e não trouxe mais porque não dava para vir não cabia muita coisa no ônibus. Enfim, pessoal, eu estou dizendo que a agricultura no Quilombo tem como objetivo dividir os alimentos gostosos e com vida. Se eu der mais alguma gaguejada, não se preocupem que é normal, pelo menos eu acho. Também se faz agricultura para fortalecer o Quilombo. E aí eu vou usar como referência algumas histórias que eu tive lá com a Claristina e com o Valdomiro, que eles me ensinaram que a Banana Chips, a feira que eles estavam indo participar, que a busca pelo selo orgânico e por aí vai, eles não faziam pensando só neles, eles faziam pensando em fortalecer a comunidade. A sementeira do arroz governinho, que o Pedro resgatou e queria dar para todo mundo, doar para todo mundo, é outro exemplo, né? Também lembro de um ensinamento que eu tive com a Nelma e com o Cláudio a respeito da doação deles dos 4 porco caipira para a festa. E não foi só a doação do porco, né? Foi a doação, a criação, a preparação, e no dia da festa ainda eles pagaram pela carne. Eu perguntei, Nelma, por que você está fazendo isso? Né? E aí ela me diz com uma voz muito alegre, assim, não, Rodrigo, a gente está fazendo isso para festejar, para fortalecer a comunidade, então não tem problema nenhum eu doar o porco e comprar no outro dia, o importante é ser feliz, né, Nelma? E também, falando em fortalecer a comunidade, tem os diversos ensinamentos da Nilce, e talvez o mais simbólico é um que ela me disse assim, olha, Rodrigo, não é fácil sair, eu às vezes passo mais tempo fora do que em casa, mas eu faço isso pensando em resolver os problemas da comunidade. E isso inclui a
conseguir com que a gente continue fazendo o nosso tipo de agricultura. Então, eu estou trazendo que a agricultura aí no Quilombo tem como objetivo fortalecer os laços comunitários do Quilombo, Ribeirão Grande e Terra Seca. Queria destacar umas coisinhas desses objetivos. Primeiro, esses objetivos, eles não estão separados, né? Quando a gente planta pensando em comer, também é para doar, também é para dividir o que tem, também é para fortalecer a comunidade, mas também é para comercializar, né? Para manter a casa em ordem, digamos. Gostaria que, se fosse possível, vocês me retornassem dizendo se esses 4 que eu estou trazendo está no caminho. Acho que deve ter mais, mas é o que essa primeira sistematização está trazendo. Vamos em frente, então. A partir da convivência com vocês, eu aprendi a força dos antigos no dia a dia de vocês. Eu não estou dizendo que a vida é a mesma do tempo dos antigos e que a gente tem que tirar uma fotografia de como era e fazer igual. Não. Mas eu estou reconhecendo a influência que eles têm na vida de vocês, no dia a dia de vocês, e como isso é uma coisa legal. E como eu estou trabalhando com agricultura, eu tentei sistematizar como era a roça dos antigos. Isso que vocês estão vendo aí é um desenho tentando mostrar, como diz o povo, né, o manejo da paisagem dos antigos. Os desenhos, o tamanho, as formas, elas não condigem com a realidade, é mais para a gente ter uma noção. Bom, como que era a roça dos antigos? Primeiro, era um grande sistema agroflorestal. Que tinha nesse sistema agroflorestal? Tinha isso que está meio em vermelho, riscadinho, que eu estou chamando de roça grande, e aí a gente tinha que ver como que era, qual é o melhor nome, mas nessa roça grande era onde estava o milho, o feijão e o arroz, e um pouquinho de abóbora, e aonde de vez em quando se soltava a criação. Perto da roça grande, também tinha aquelas áreas que estavam em pousio, né, em descanso, né, não só perto da roça grande, enfim, em todos os locais, que são as capovas, capoeiras, tiguera, que eu estou trazendo aqui no texto em verde, esse verde meio riscadinho. Também tinha essas bolinhas roxas, que são, eu não sei o melhor nome ainda, mas a roça da diversidade, que era onde plantava o inhame, o cará, a salsinha, as plantas medicinais, a taioba e por aí vai. Ao redor das casas também tinha os quintais. Havia umas pequenas bolas de pasto para a criação dos bichos, tinha os porcos, as galinhas, tinha muito peixe no rio, né? Lembro de um ensinamento aí com vocês que era assim, antes a gente não pescava, a gente ia no rio escolher o cascudo mais bonito. A mata também, né, era uma fonte de comida, né, porque na mata tinha algumas frutas que maduravam, o chiclete de macaco, a própria jussara, um ou outro animal que se caçava de vez em quando, e especialmente tinha muita gente, né? Então, quase tudo que acontecia aqui nesse sistema agroflorestal era feito de forma comunitária. Então, o que eu estou trazendo lá no texto, né? Estou dizendo da seguinte forma, lá no livro, a roça dos antigos era formada por um conjunto de mosaicos agroflorestais que se alternavam no tempo e no espaço. E aí, dentro desse mosaico, tinha a roça da diversidade, aquilo que a gente conversou ali atrás. Para não me alongar, outra coisa que eu queria destacar é a quantidade de comida que tem nessa roça. Gostaria de conversar melhor para a gente até entender algumas plantas que não estão aqui, mas eu contei que tinha pelo menos 48 tipos de comida diferente nesse sistema agroflorestal. Bom, como que é a roça hoje?
era um assunto para uns 5 dias de conversa. Vou tentar trazer aqui as linhas gerais do que eu sistematizei. Como o mapa antigo, as formas elas não representam a realidade. O que eu posso dizer sobre a roça no presente? É um grande sistema agroflorestal, como antigamente. Nesse sistema agroflorestal, uma coisa que mudou foi o seguinte: antes se trabalhava numa roça, né, na roça grande, ficava ali 2 ou 3 anos, e depois deixava a capoeira tomar conta. Deixava-se essa roça descansando, às vezes por 5, 10 anos, às vezes voltava nela, às vezes não voltava, e abria outra área. Atualmente, isso mudou um pouco. As famílias estão mais perto da casa onde estão trabalhando mais perto dos lotes em volta da casa, ao redor da rodovia. E o que tem nos lotes? Ainda continua tendo as bolinhas lá as áreas de capova, de capoeira que está recuperando, tem o quintal, tem a roça da diversidade, tem um pastinho, e tem uma coisa nova que aconteceu, que é a chegada da agrofloresta, da Cooperafloresta, que tem muita coisa parecida com a agrofloresta de vocês, dos antigos, mas que tem algumas coisinhas que são diferentes. Na maioria das vezes, as coisas vão se misturando, né? Não tem tanto essa separação. Outra coisa nova que aconteceu foi a chegada do búfalo. Então, não só dentro do lote, mas umas áreas ao redor, assim, do lote, há uns quadrados para búfalo, como também há umas roças de diversidade, umas bolinhas de agrofloresta, umas áreas de capova, de capoeira. Outra coisa que mudou foi a quantidade de peixe. Antes vocês iam para o rio escolher o tipo de peixe, o tamanho do cascudo. Hoje não, hoje está difícil de pescar. O sertão é uma novidade também atualmente, né? O que eu entendi como sendo sertão? É um lugar longe, com muita mata e com trabalho de gente. Então, essa parte meio roxinha, meio azulzinha, riscadinha, representa o sertão. Nesse sertão se cultiva milho, feijão, se cultiva búfalo, um pouco de gado, mas sempre com bastante cuidado com a natureza, né? Então, não é, por exemplo, quando se cria búfalo, não se cria de qualquer maneira. Se respeita as águas, bota choque, não se cria muitas cabeças, então é uma maneira, se cria búfalo, mas se cria com cuidado. Bom, acho que pelo andar da carruagem aqui, eu não vou ler, eu vou mandar a fotografia do que eu estou dizendo sobre o que é a agricultura atualmente, mas queria destacar o seguinte: ela continua sendo um sistema agroflorestal, que ainda tem a roça da diversidade, o quintal, a agrofloresta, tem as áreas de pasto, tem a tiguera, tem as capoeiras e tem mata. Uma coisa que mudou foi que, e aí tem uma palavra que o seu Valdomiro me ensinou, que é acanhadinho. Hoje, o pessoal está trabalhando um pouquinho mais acanhado, seja por questões legais, da chegada do parque, né, ou pela perda do território por fazendeiro e por aí vai. Isso está fazendo com que algumas áreas, a fertilidade do sistema, né, a força da terra, tenha diminuído um pouco, porque aquele ensinamento dos antigos de deixar a mata vir para recuperar a força da terra, nem sempre é possível fazer. Como eu não sei fazer edição desse vídeo, eu vou tomar uma água e vai provavelmente ficar com eu tomando água. Bom, pessoal, aqui eu trago a foto da Maria ali do Ribeirão Grande, de uma área que eu acompanhei ela abrir, né? Abriu com foguinho e voltei 2 meses depois.
e vi a diversidade de coisas que tinha nessa área e sempre obedecendo lá os objetivos da agricultura no quilombo. Sempre que a gente ia na roça, tinha comida. Era para doar, para fortalecer a comunidade e para comercializar. Agora, eu gostaria de falar com vocês sobre os próximos passos. Bom, o que eu pensei, né? A partir da conversa com as pessoas aí, a gente identificou que poderia ser legal fazer uma roda de conversa sobre caudas agroecológicas. É algo que vocês já fizeram, que vocês fazem, e seria uma forma de eu me sentir um pouco útil e devolver alguma coisa de tanto que vocês me ensinaram. Essa conversa surgiu ali num contexto onde a gente estava falando que, por estar um pouco acanhadinho, às vezes o pepino não produz tão bem, a abóbora, e tem algumas caudas, né, que você mistura esterco, água, leite e algum pó de rocha, que eles vão falar de fosfato natural, e aplica na planta e dá bastante resultado. Então, esse poderia ser um tema que na nossa conversa presencial a gente podia estar fazendo, né? E nesse contexto eu faço a seguinte pergunta para vocês. Realizar uma conversa sobre cauda agroecológica pode ajudar na produção dos alimentos com vida de vocês? Outra coisa, e essa eu acho muito legal, a possibilidade da comunidade estar pensando em fazer feiras de trocas de semente. Toda casa que a gente vai, a gente vê muita semente. Aqui eu trouxe umas fotos do arroz governinho, de um arroz crioulo ali que a Maria Aparecida está segurando, de um feijão da casa da Nilce, e por aí vai. E eu tenho a impressão que fazer uma feira de troca de sementes crioulas durante a festa de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, ou de São Sebastião, são uma boa maneira de valorizar a cultura de vocês, valorizar a agricultura de vocês e também trocar sementes e mudas, né? E aí, tem várias maneiras de fazer isso, né? Vocês já estão acostumados a visitar essas feiras em outros locais, né? Ali na cidade de Eldorado, é um local que vocês vão quase todo ano, tem gente da comunidade do lá. E, enfim, me coloco à disposição para a gente estar pensando qual seria a melhor forma de fazer. Aqui do lado direito, aqui nessa fotografia de baixo, tem um exemplo de uma feira que acontece da seguinte forma. Era como se fosse uma festa, como a festa aí do padroeiro, e se marca um horário entre o meio-dia e a 1h, todo mundo vai trocar as sementes que trouxe, depois a gente volta para a festa. A fotografia aqui do lado esquerdo, nessa parte de baixo, é de uma companheira que colocou uma mesa durante a festa e está vendendo a sua semente. Além da semente da comunidade, esse processo de troca pode envolver sementes de outras comunidades, enfim. Acho que a gente pode conversar isso por mensagem ou até mesmo ao vivo. De qualquer forma, eu me coloco à disposição para estar ajudando na elaboração dessa primeira festa. Bom, não consegui fazer o vídeo de uma forma mais rápida, peço desculpa. Por outro lado, assim, tinha muita coisa para conversar, para coisas importantes que eu acho que foram meio passadas rapidamente, mas eu acho que deu para passar pelo menos as linhas gerais do que eu estou fazendo. Reforço que, se possível, vocês retornem, né, dizendo o que vocês acharam, se tem alguma coisa que faz sentido ou não, e vamos ir planejando uma conversa presencial aí para a gente botar o papo em dia. Tá certo, pessoal? Novamente, muito obrigado pelos ensinamentos que vocês tiveram e pela paciência de ter chegado até o final. Obrigado.